secretário de Estado da Comunicação Social assinou um novo acordo de cooperação com o Consultório da Língua Jornalístico, com o apoio da Embaixada de Portugal e do Instituto Camões. E durante breves palavras, o embaixador de Portugal afirmou que este acordo marca a terceira fase de cooperação e uma nova parceria, destacando que a formação de jornalistas, especialmente na produção de textos jornalísticos, continua a ser um pilar central. E o embaixador afirmou ainda que Portugal continuará a aprofundar a cooperação com Timor-Leste, sublinhando o apoio através do PEC. Nesta parceria estreita, que agora assinámos acordo de parceria, mas que já vem do passado, para a cooperação no setor da comunicação social. Entramos agora numa nova fase, numa terceira fase, com um novo acordo de parceria que o Sr. Secretário de Estado acabou de assinar e que depois vai ser assinado pelo lado de Portugal. Este acordo de parceria traduz-se em várias ações que estão elencadas aqui depois no anexo e, nomeadamente, que é o aspecto central, o pilar central é a formação dos jornalistas através, sobretudo, da revisão dos textos linguísticos. Como sabem, tem sido esse o grande papel, um dos grandes contributos do CLJ, o chamado Consultório da Língua para os Jornalistas, que há vários anos, através de consultores, revisores linguísticos, estão aqui em presença, permanentes, vivem aqui em Timor-Leste e trabalham em equipa com um conjunto alargado de órgãos de comunicação social. Eu visitei a sede do CLJ antes do Natal, antes de partir de férias do Natal, que me apresentaram um briefing muito completo, muito interessante, sobre não só esse trabalho, mas também um conjunto de manuais que foram preparados, manuais de jornalismo sobre economia, o jornalismo da saúde, o jornalismo da justiça, portanto, pequenos manuais de referência, manuais de enquadramento para os jornalistas poderem ter materiais de formação, e esse trabalho é um trabalho incrível. E há um número que eu não me esqueço, porque é um número tão impressionante que me ficou na cabeça desde então, que é, desde a fundação do CLJ, foi feita já a revisão linguística de 25 mil artigos de jornal. É um número impressionante, impressionante. E só no ano passado, no ano 2025, só naquele ano, no ano passado, foram revistos 5 mil artigos de jornal. Estes dois números ficaram mesmo na cabeça porque acho que são muito expressivos da quantidade de trabalho que é feito pelas equipas portuguesa e timorense, porque, repito sempre, este é um trabalho de parceria, é um trabalho em conjunto. E agora, um minuto para o futuro. Foi mais de um minuto que eu falei sobre o passado, mas agora só um minuto para o futuro, para dizer que Portugal, eu tenho dito muitas vezes, já tenho estado com muitos dos senhores jornalistas que estão aqui presentes, das senhoras e dos senhores jornalistas, Portugal continua empenhadíssimo, determinado em trabalhar com Timor-Leste. São um parceiro muito próximo, muito profundo, que está muito no nosso coração e na nossa ação. No nosso coração e na nossa ação. Porque estar no coração é importante, claro, mas é preciso ser consequente e trabalhar. E no quadro do PEC, do Programa Estratégico de Cooperação 2024-2028, esta, digamos, é uma das ações na área da formação, da capacitação, do capital humano, no desenvolvimento do Estado de Direito, porque, como tenho dito repetidas vezes, não há Estado de Direito sem uma imprensa livre, aberta, democrática, sem a liberdade de expressão, que o Sr. Sachá também falava no outro dia, sem a liberdade dos jornalistas. E é por isso, porque Portugal e Timor são dois Estados de Direito que se destacam na CPLP pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela defesa dos princípios da democracia, dos direitos humanos, das eleições livres e justas, etc., que nós temos muito gosto em trabalhar. E temos uma grande vontade de imediatamente pôr este acordo de parceria hoje aqui assinado pela parte timorense e nos próximos dias em Lisboa pela parte portuguesa, para continuar a trabalhar, para continuar a formar os jornalistas timorenses, para continuar a aperfeiçoar o domínio da língua portuguesa e continuar como se fez nos últimos anos, a fazer a revisão linguística para que cada vez se fale mais português e melhor português. Por sua vez, o SECOMS destacou o reforço da cooperação entre a Embaixada de Portugal, o Instituto Camões e a SECOMS, incluindo a instituição de redefinir o currículo da formação para torná-lo mais interativo. Vamos continuar. A nossa discussão no
mês passado, nós concordamos de que vamos, portanto, redefinir o currículo da formação, porque muitas vezes que os colegas jornalistas, depois de terem sido frequentar 3 ou 6 meses de formação, normalmente é difícil de expressar assim a língua portuguesa e escrever assim. Tá? Portanto, por isso eu pedi no nosso encontro que o currículo talvez podemos, portanto, mais interativo, assim pode, portanto, os jornalistas captarem o conteúdo da formação. Portanto, por isso este é nosso trabalho em conjunto. Esperemos que nesses 3 anos, nesses 3 anos da terceira fase, produzimos mais jornalistas com capacidade a falar português e escrever língua portuguesa até mais de qualidade. Portanto, por isso, senhor embaixador, eu, em nome do governo, quero agradecer ao governo de Portugal, especialmente ao Instituto Camões. Trabalhamos juntos nesse sentido, e para que os nossos jornalistas neste ano, por exemplo, conforme a discussão que nós fizemos, portanto, este ano, com a redução do nosso orçamento, foi também reduzido o orçamento nesta nossa cooperação, mas nós vamos, portanto, em 2027, vamos, portanto, pôr mais orçamento para esse nosso trabalho em conjunto, esses 3 anos, portanto, 2026 até 2029, e eu acho que para nós, para o governo, é necessidade de fazer mais formação e incentivar aqui os nossos jornalistas para mais aprender português como língua oficial aqui em Timor-Leste. Portanto, mais uma vez quero agradecer ao Sr. Embaixador, ao Governo de Portugal e especial ao Instituto Camões. E espero nesse nosso trabalho em conjunto vamos, portanto, a resultar e produzir mais jornalistas de alta capacidade. O Sr. Gomes referiu também que em 2027 será alocado orçamento, reforçando a necessidade de mais formações para garantir mais jornalistas qualificados.